Era uma noite fresca de outono quando Daniel, nervoso, entrou na escola iluminada para a reunião de pais. O burburinho dos adultos ecoava pelas paredes enquanto crianças corriam rindo pelos corredores. Ele ajustou a gola de sua camisa azul simples e passou a mão pelos cabelos, tentando afastar a fadiga de mais um longo dia de trabalho. Como pai solteiro de sua filha de 8 anos, Lúcia, ele estava acostumado a carregar o peso do mundo nas costas. Cada dia era um malabarismo entre seu emprego como mecânico e suas responsabilidades como mãe e pai. Muitas vezes ele se sentia falhando em ambos os papéis, mas o sorriso de Lúcia sempre lhe dava coragem para seguir em frente. O auditório exalava um leve cheiro de tinta fresca e café. Os professores estavam sentados em mesas dispostas em uma longa fila, esperando para conversar com os pais sobre o progresso de seus filhos. Daniel segurava a alça da mochila de Lúcia com uma mão e com a outra segurava sua pequena mão. Ela pulava animadamente ao seu lado, alheia à ansiedade do pai. Papai, sussurrou ela com os olhos brilhando de expectativa. A professora Carla disse que vai ter uma surpresa hoje à noite. Daniel sorriu suavemente e se inclinou para encontrar o olhar dela. Talvez seja uma boa notícia sobre suas notas, ele respondeu, tentando compartilhar um pouco de otimismo. Mas quando se endireitou e olhou para o outro lado do auditório, sua vida inteira pareceu mudar em um instante. Seu coração deu um salto, seus passos hesitaram, e de repente, os anos pareceram desmoronar, como se nunca tivessem existido. Pois ali estava Emma, a professora de Lúcia, elegante e radiante, com um vestido azul que destacava seus olhos claros. Ela estava conversando com um grupo de pais, mas ao perceber Daniel, seu olhar se fixou nele. O tempo pareceu parar. Daniel sentiu um misto de surpresa e nostalgia. Emma sempre fora uma presença marcante em sua vida, mesmo que os caminhos deles tivessem se separado anos atrás. O que ele não esperava era que a simples visão dela pudesse despertar tantas emoções adormecidas. Papai, você conhece a professora Carla? Lúcia puxou a mão dele, interrompendo seus pensamentos. Ela é muito legal. Sim, eu conheço, Daniel respondeu, tentando se recompor. Ela é uma ótima professora. Ele não conseguia tirar os olhos de Emma, que agora se aproximava, um sorriso gentil no rosto. Daniel! Emma exclamou, sua voz suave e acolhedora. Que surpresa te ver aqui! Oi, Emma, ele disse, sentindo o calor subir ao rosto. É bom te ver também. Lúcia está se saindo muito bem na sua turma. Ela é uma aluna excepcional, Emma respondeu, olhando para Lúcia com carinho. Estou muito orgulhosa dela. Lúcia sorriu, claramente encantada com a atenção da professora. Obrigada, professora. Lúcia disse, pulando um pouco de alegria. Daniel observou a interação entre as duas, sentindo um misto de orgulho e um leve desconforto. Ele nunca havia imaginado que esse encontro poderia trazer de volta tantas lembranças. A conversa fluiu naturalmente, como se os anos não tivessem passado. Eles falaram sobre a escola, as atividades de Lúcia e até sobre os desafios que enfrentaram desde a última vez que se viram. Você ainda está na mesma oficina? Emma perguntou, enquanto Daniel tentava manter a conversa leve. Sim, ainda estou lá. É um trabalho duro, mas eu gosto, ele respondeu, lembrando-se de como sempre se dedicou ao que fazia. E você? Como tem sido ser professora? Desafiador, mas gratificante, ela disse com um brilho nos olhos. Cada dia é uma nova aventura. Enquanto conversavam, Daniel percebeu que o ambiente ao redor parecia desaparecer. Ele estava tão concentrado em Emma que tudo o que importava era aquele momento. O riso dela, a maneira como seus olhos brilhavam ao falar sobre o que amava, tudo isso fazia sentir uma conexão que ele não esperava. Você se lembrou da nossa viagem de formatura? Emma perguntou, um sorriso nostálgico no rosto. Como poderia esquecer? Daniel respondeu rindo. Aquela foi uma das melhores noites da minha vida. Sim, foi mesmo, ela concordou, seu olhar se perdendo por um instante nas lembranças. É engraçado como o tempo passa, não é? Daniel disse, sentindo uma pontada de saudade. Mas algumas coisas nunca mudam. Ele hesitou por um momento, então acrescentou. Eu sempre admirei sua paixão pelo ensino. Obrigada, Daniel. Isso significa muito para mim, Emma respondeu, seu tom sincero.
A conversa continuou, e Daniel percebeu que, apesar dos anos e das mudanças, havia uma química inegável entre eles. O que começou como uma simples reunião de pais se transformou em algo mais profundo, algo que ele não sabia que ainda existia. Mas, como toda boa história, havia um mistério no ar, uma expectativa que pairava sobre eles. Como se o destino estivesse apenas aguardando o momento certo para revelar sua verdadeira intenção. Daniel estava absorto em seus pensamentos quando, de repente, uma figura familiar cruzou sua linha de visão. Era a Emma, a mulher que ele havia amado mais do que tudo há 15 anos. A mesma mulher que, após a faculdade, desaparecera de sua vida sem explicações, deixando-se perguntando o que havia feito de errado. Ela estava deslumbrante em um terno preto sob as luzes do auditório, que parecia brilhar com sua presença. Seu cabelo castanho, que antes usava em um coque despretensioso, agora caía em ondas suaves sobre os ombros. Mas os olhos, aqueles mesmos olhos castanhos que ele nunca esqueceu, ainda carregavam a mesma intensidade e calor, agora emoldurados pela determinação de uma mulher que havia lutado para chegar onde estava. Emma não era mais apenas a menina do bairro com quem ele sonhava em se casar. Agora, ela era Emma Carter, CEO de uma das empresas de tecnologia que mais cresciam na cidade. Daniel não tinha ideia disso. Para ele, ela ainda era sua primeira paixão, a fonte de suas dores de coração, a história inacabada que o acompanhava. Os olhares deles se encontraram através do espaço do auditório, e por um momento tudo ao redor desapareceu. O murmúrio das conversas, as risadas, até mesmo as luzes fluorescentes pareciam se apagar. Era como se o tempo tivesse recuado, trazendo-os de volta àquela noite sob as estrelas, quando se beijaram pela primeira vez como adolescentes. Emma congelou, seus lábios se abriram em um gesto de surpresa. Daniel desviou o olhar rapidamente, seu coração disparando, sem saber se deveria sorrir, correr ou simplesmente ignorar o encontro. Nesse momento Lily puxou sua mão. Papai, vem. Essa é a professora Carter, minha professora. Ela é a surpresa. O nome a atingiu como uma onda. Professora Carter, sua Emma. O universo não estava apenas brincando. Ele estava escrevendo uma história que Daniel nunca esperou viver. Emma cumprimentou os pais com uma voz calorosa e confiante, mas Daniel percebeu um leve tremor quando ela finalmente se dirigiu a ele. Senhor Thompson, disse ela, seus olhos se fixando em Lily, mas a conexão entre eles era palpável. Oi, Emma, Daniel respondeu, tentando manter a compostura, mas sua voz traiu um pouco de emoção. Ele se lembrou de todas as conversas que tiveram, dos sonhos compartilhados e das promessas que pareciam tão distantes agora. É bom te ver novamente, Emma disse, um sorriso suave se formando em seus lábios. Como você tem estado? Estou bem, obrigado. E você? Parece que está indo muito bem, ele respondeu, admirando a confiança que ela exalava. Sim, ainda estou por aqui. É um trabalho desafiador, mas gratificante, ela disse, o brilho em seus olhos revelando sua paixão. Cada dia é uma nova aventura. Enquanto conversavam, Daniel se sentiu envolvido em uma bolha de nostalgia e emoção. A conversa fluiu naturalmente, como se os anos não tivessem passado. Ele se lembrou da viagem de formatura e como eles riram até a madrugada, compartilhando segredos e sonhos. Você se lembra da nossa viagem de formatura? Emma perguntou, um sorriso nostálgico iluminando seu rosto. Como poderia esquecer? Aquela foi uma das melhores noites da minha vida, Daniel respondeu, rindo ao recordar os momentos. Sim, foi mesmo, ela concordou, seu olhar se perdendo em lembranças. É engraçado como o tempo passa, não é? Enquanto o evento prosseguia, Daniel se viu observando Emma com mais frequência. Ele notou como ela interagia com as crianças, sua voz suave e encorajadora, e como os alunos a admiravam. Era evidente que ela havia se tornado uma mulher forte e respeitada, e isso o deixava ainda mais intrigado. Você realmente faz a diferença na vida deles, Daniel comentou, quando Emma se aproximou novamente. Obrigada, Daniel. Eu espero que sim. A educação é uma paixão minha, ela respondeu, seu olhar sincero. E você sempre foi apaixonada por ensinar, ele disse, lembrando-se de como ela costumava explicar as coisas com tanto entusiasmo. É verdade. E você, o que tem feito da vida? Emma perguntou, mudando o foco da conversa.
Eu estou trabalhando em uma startup de tecnologia. É desafiador, mas estou gostando, ele respondeu, sentindo-se um pouco inseguro ao mencionar seu trabalho. Isso é incrível. O que você está desenvolvendo? Emma perguntou, seu interesse genuíno evidente. Daniel começou a explicar seu projeto e enquanto falava, percebeu que Emma o ouvia com atenção, fazendo perguntas e mostrando entusiasmo. A conexão entre eles parecia se fortalecer a cada palavra trocada. O evento estava chegando ao fim, e Daniel sentiu uma mistura de emoções. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava certo de que aquele reencontro havia acendido algo dentro dele, algo que ele pensou ter perdido para sempre. Foi ótimo te ver, Emma, ele disse, quando o evento finalmente se despedia. Você também, Daniel. Precisamos nos encontrar mais vezes, ela respondeu, um sorriso esperançoso em seu rosto. Com certeza ele concordou, sentindo que havia uma nova história começando a se desenrolar entre eles. A atmosfera do auditório estava carregada de emoções quando Emma se aproximou de Daniel, que estava perdido em pensamentos. Ele forçou um sorriso ao vê-la, mas a formalidade em sua voz fez com que um brilho de algo mais profundo passasse pelo olhar dela. Seria arrependimento ou saudade? Durante o evento, Daniel tentou se concentrar nas conquistas de Lily, sua filha, que se destacava na leitura e mostrava grande criatividade nas artes. No entanto, sua mente estava presa ao passado. Ele se lembrava das noites em que estudavam juntos, sussurrando promessas sobre o futuro, seguidas pelo silêncio doloroso que se instalou quando Emma partiu. Emma, por sua vez, lutava para manter a compostura ao observar Daniel, agora mais maduro, carregando o peso das responsabilidades em seu rosto. Ela se perguntava se o destino os havia reunido novamente, não apenas por causa de Lily, mas para algo que ambos haviam perdido há muito tempo. Após as formalidades, os pais começaram a se dispersar, conversando alegremente. Daniel, desejando escapar discretamente, foi interrompido pela voz suave de Emma. Daniel, espera. Ele parou, o coração acelerando ao ouvir seu nome em seus lábios. Lentamente virou-se para ela. Sim. Ela hesitou, seus dedos se agarrando à borda da mesa. Faz muito tempo. Daniel soltou uma risada amarga. 15 anos eram, de fato, muito tempo. Emma deu um pequeno sobressalto, e uma sombra de culpa passou por seus olhos. Eu nunca quis que as coisas acontecessem assim. Por que aconteceu? A voz dele era baixa, mas firme. Por um momento Emma ficou sem palavras. O ambiente parecia mais vazio e silencioso, como se estivesse aguardando sua confissão. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Em vez disso comentou, você fez um ótimo trabalho com a Lily. Ela é uma menina inteligente e gentil. Você deve se sentir orgulhoso. Daniel engoliu em seco, as emoções se agitando dentro dele. Ele queria exigir respostas, despejar anos de dor e saudade. Mas o riso de Lily quebrou a tensão, quando ela se aproximou correndo, trazendo um sorriso ao rosto de Daniel. Pai, você viu o que eu desenhei? Lily exclamou, segurando um papel colorido com um desenho vibrante. Daniel se abaixou para olhar, esquecendo por um momento a conversa pesada que tinha com Emma. É lindo, filha. Você realmente capturou a essência do que estávamos aprendendo sobre a natureza, ele elogiou, sentindo o orgulho crescer dentro dele. Emma observou a interação entre pai e filha, um misto de alegria e nostalgia preenchendo seu coração. Obrigada, papai. Eu quero que você mostre isso para a professora. Lily disse, os olhos brilhando de entusiasmo. Claro! Vamos mostrar a todos, Daniel respondeu, sorrindo para a filha e, em seguida, lançando um olhar significativo para Emma. Ela sorriu de volta, um sorriso que carregava um mundo de significados. A conexão entre eles parecia ressurgir, como se o tempo não tivesse passado. Precisamos conversar mais sobre isso, Emma sugeriu, quebrando o silêncio que se formou entre eles. Sim, precisamos, Daniel concordou, a esperança começando a brotar em seu coração. Eles sabiam que havia muito a ser discutido, mas por enquanto estavam felizes apenas por estarem juntos novamente, mesmo que por um breve momento. Enquanto o evento chegava ao fim, Daniel sentiu uma mistura de emoções. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava certo de que aquele reencontro havia reacendido algo dentro dele, algo que ele pensou ter perdido para sempre.
Foi ótimo te ver, Emma, ele disse, quando finalmente se despedia. Você também, Daniel. Precisamos nos encontrar mais vezes, ela respondeu, um sorriso esperançoso iluminando seu rosto. Com certeza, ele afirmou, sentindo que uma nova história estava prestes a se desenrolar entre eles. Lily segurou seu desenho com as mãos pequenas e ansiosas, os olhos brilhando de expectativa. Olha, papai. A professora Carter disse que eu desenho como uma verdadeira artista. Ela exclamou, a animação evidente em sua voz. Daniel se agachou para abraçar a filha, escondendo a tempestade de emoções que fervilhava dentro dele. Emma observava a cena de longe, seu coração apertando-se com palavras não ditas. Ela se lembrou do jovem que um dia sonhou em construir uma família ao lado dela, e agora via o homem que havia criado uma sem ela. Mas algo em seu coração sussurrava que a história deles ainda não havia terminado. Enquanto Daniel levava Lily até o carro, Emma ficou parada na porta assistindo. Ela havia construído um império, comandado salas de diretoria e conquistado respeito em cada canto de sua indústria. Mas naquele momento nada disso importava. Ela não era CEO de uma empresa. Era apenas Emma, uma mulher que havia amado e perdido, agora à beira de algo que nunca pensou que poderia reencontrar. Daniel, sentado ao volante com Lily ao seu lado, segurou o volante com firmeza, tentando se convencer de que era apenas uma coincidência, nada mais. Mas no fundo, uma parte dele, que ele pensou ter morrido há muito tempo, despertou. Às vezes, a vida não te dá uma história de amor. Às vezes, ela te oferece uma segunda chance. Os dias que se seguiram à noite de pais e professores foram pesados para Daniel. Ele tentava se concentrar no trabalho e na rotina de Lily, mas a súbita reentrada de Emma em sua vida ecoava em sua mente incessantemente. Por que ela estava ali? Por que havia partido tantos anos atrás? E o mais doloroso de tudo, por que seu coração ainda acelerava ao ver seu sorriso? Emma, por outro lado, não conseguia ignorar a dor das palavras não ditas. Ela havia partido há 10 anos, não porque havia deixado de amá-lo, mas porque sua família a forçou a escolher uma vida que estava longe do que sonhavam juntos. Ela pensou que enterrar seu coração em ambição seria suficiente. Contudo, à medida que os dias passavam, a lembrança de Daniel e a conexão que um dia compartilharam a assombravam. Em uma tarde ensolarada, Emma decidiu que precisava de um tempo para si mesma. Ela caminhou pelo Parque Ibirapuera, onde as árvores altas e as flores coloridas pareciam dançar ao vento. O som das risadas das crianças brincando e o aroma do café fresco das barracas ao redor a envolviam em uma sensação de nostalgia. Enquanto caminhava, ela pensava em Daniel e em como suas vidas haviam tomado rumos tão diferentes. Emma, a voz familiar a fez parar. Era Daniel que a havia seguido até ali com Lily segurando sua mão. O coração dela disparou, e ela se virou para encará-lo. Oi, Daniel, ela respondeu, tentando manter a compostura. Lily queria vir aqui. Ela adora este parque, ele explicou, olhando para a filha com um sorriso que derretia o coração de Emma. É lindo aqui, Lily disse, olhando ao redor com os olhos brilhantes. Papai, podemos fazer um piquenique? Claro, querida. Vamos encontrar um lugar, Daniel respondeu, enquanto Emma observava a interação entre pai e filha, um misto de alegria e saudade preenchendo seu coração. Enquanto se acomodavam em uma toalha estendida sobre a grama, Emma sentiu a tensão no ar. O que dizer? Como abordar os sentimentos que ainda estavam tão presentes? Daniel parecia estar pensando da mesma forma, seus olhos frequentemente se encontrando com os dela, carregando um significado que ambos entendiam, mas não diziam. Você está bem? Daniel perguntou, quebrando o silêncio que se formou entre eles. Sim, só, pensando, Emma respondeu hesitando. Sobre como nossas vidas mudaram. Mudaram bastante, ele concordou, seu olhar se perdendo por um momento. Mas eu ainda me lembro de tudo. De nós. O coração de Emma acelerou. Eu também. Nunca deixei de pensar em você, Daniel. E eu nunca deixei de me perguntar o que poderia ter sido, ele disse, a sinceridade em sua voz fazendo Emma sentir um frio na barriga. A conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Eles riram, compartilharam histórias e lembranças, e por um breve momento, o peso do passado parecia mais leve.
A conexão que um dia tiveram estava ressurgindo, e ambos podiam sentir isso. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Daniel se virou para Emma. Precisamos conversar mais sobre tudo isso. Sobre nós. Sim, precisamos, ela respondeu, um sorriso esperançoso iluminando seu rosto. O futuro ainda era incerto, mas havia uma nova possibilidade no ar, uma chance de reescrever a história deles. Enquanto se despediam, Daniel olhou nos olhos de Emma e disse: "Foi ótimo te ver hoje." "Você também, Daniel." "Vamos nos encontrar mais vezes," ela respondeu, sentindo que uma nova história estava prestes a se desenrolar entre eles. Emma estava diante da casa de Daniel, e ao olhar para o pequeno lar que ele havia construído, percebeu que todo o sucesso que havia alcançado parecia insignificante sem o amor que um dia conhecera. Era uma noite tranquila em São Paulo, e a brisa suave trazia o aroma de bolachas recém-assadas, que invadia o ar e a fazia sentir-se nostálgica. Lili, a filha de Daniel, havia convidado animadamente, contando ao pai que a professora Carter queria ver sua nova pintura. Daniel hesitou, mas acabou concordando. Quando Emma entrou, não foi recebida por ostentação ou luxo, mas por uma calorosa simplicidade. O aconchegante ambiente da sala estava iluminado por uma luz suave, e o riso de Lili preenchia o espaço, enquanto a presença tranquila de Daniel fazia o lugar parecer seguro. Pela primeira vez em anos, Emma sentiu que pertencia a algo. Assim que Lili subiu as escadas, Daniel finalmente fez a pergunta que o atormentava. "Por que você foi embora, Emma?" O silêncio pairou entre eles, pesado e carregado de emoções não ditas. A voz de Emma tremia ao responder: "Porque eu tinha medo. Medo de te decepcionar, medo do futuro que meus pais esperavam de mim. Achei que ir embora te protegeria do caos da minha vida, mas foi o maior erro que cometi." As lágrimas brilhavam em seus olhos, e ela continuou: "E agora, ao te ver, percebo o que perdi." Daniel ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre suas palavras. Então, com um suspiro profundo, ele disse: "Eu te odiei por anos, Emma. Mas hoje à noite, ao te ver com Lili, percebi algo. Talvez devêssemos nos reencontrar quando estivermos prontos." Os olhos de Emma se fecharam por um instante, e desta vez não havia amargura, apenas esperança. Ela estendeu a mão em direção a ele, e Daniel não recuou. O toque entre eles parecia acender uma chama que havia estado apagada por tanto tempo. Lili apareceu na escada, sorrindo, sem entender por que seu pai e sua professora pareciam tão felizes juntos. Naquele momento silencioso, Daniel e Emma souberam que o destino lhes havia dado uma segunda chance. Não apenas para se reencontrar, mas para construir a família que um dia sonharam. O futuro ainda era incerto, mas havia uma nova possibilidade no ar, e ambos